Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você está nos ouvindo, nos assistindo, mas seja bem-vindo a mais uma edição do VEPcast, o seu podcast, seu videocast com muito conteúdo jurídico voltado às necessidades e à realidade da nova economia. Aqui a gente fala sobre direito, tecnologia, a gente fala sobre comércio virtual, a gente fala sobre direitos do consumidor, tudo relacionado a você profissional, a você empreendedor que busca ter a sua empresa em conformidade com as leis brasileiras. Seja bem-vindo, gente, a mais uma edição. E a gente segue nessa nossa missão, como você tem acompanhado os últimos episódios, de receber aqui quem faz o VEP acontecer. Quem faz isso é tudo girar e todas as empresas que estão confiando em nós possam estar seguras. Eu sou o Guilherme, eu sou o head do setor empresarial do VEP Advogados e hoje a gente recebe a Letícia que está conosco, né, Letícia? Seja bem-vinda. Obrigada. Se apresenta pro pessoal, Olá, Letícia. Pessoal. Então, como o Guilherme disse, meu nome é Letícia, eu sou bacharel em Direito, trabalhei um tempinho no escritório, tive uma experiência também trabalhando no Procon, então gosto bastante desse assunto, envolvendo o Código de Defesa do Consumidor, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Isso é muito legal, Lê. Eu acho que quando a gente combinou de ter esse momento de conversa, né, e você falou sobre uma perspectiva do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, para as empresas, imediatamente achei muito legal, porque, veja, a gente está muito acostumado a falar sobre CDC, Código de Defesa do Consumidor, para o consumidor. Uhum. Mas, na verdade, se bem interpretado, o CDC pode ser até oportunidade para as empresas, né? Então, tem aí algumas horas que a gente poderia até conversar sobre isso, né? E vamos começar pelo, talvez, o ponto mais sensível. Uhum. Quais os principais erros que as empresas cometem, com base na tua experiência, o que você já vivenciou, tanto no Procon quanto lá no escritório, quais os principais erros que você vê que as empresas cometem na tentativa de aplicar o CDC na prática profissional? Sim, isso é muito bem importante. Quando a gente fala CDC, a gente pensa no consumidor, mas a empresa está atrelado junto, né? Uhum. O CDC, ele visa estabelecer um equilíbrio entre as duas partes. Então, as duas partes têm que saber seus direitos e deveres para estabelecer essa relação adequada, né? Uhum. E quando a gente fala em erro, a gente pode citar vários erros, tem muitos. Mas um dos erros que acontece, por exemplo, é o erro de publicidade. É você vender um produto que, na verdade, não é bem aquilo que você está vendendo. Às vezes você quer dar uma floreadinha no produto. Muito comum, né? Muito comum. Ou aquilo que você fala não é, na prática, não vai ser bem daquela forma quando a pessoa comprar. E isso é claramente uma afronta com o Código de Defesa do Consumidor, né? Uhum. Então, a empresa, quando ela vai vender um produto, ela tem que estabelecer o que é aquilo que ela tá vendendo, qual o valor, para que serve, a quantidade, tudo certinho, conforme o produto é em si, né? Até um caso bem famoso que ganhou repercussão foi o Burger King, que eles estavam vendendo um Whopper costela, mas a costela que é bom não tinha, né? É verdade. O hambúrguer era feito de paleta suína, nada a ver com, né, com o ofertado, né? Acho que tinha essência, né? Um papo assim, né? Isso, tinha uma essência, mas a costela que é boa não vinha, não vinha no produto. E como consequência, né, a empresa sofreu uma ação coletiva, o que resultou numa multa carinha para eles pagarem, né? Então, como é importante, pode ser que às vezes você não tenha uma medida tão drástica, né? Uma multa, mas é muito importante que você cumpra, né? Seja fiel à tua oferta, né? Para evitar problemas. E nessa oferta, outro ponto que a gente vê também, às vezes é o erro anunciar o valor de um produto. Pode ser, às vezes, por digitação ou algum problema técnico, e você editou, né? Você colocou, anunciou aquele produto com valor, às vezes, muito inferior com o valor de fato de venda, né? Uhum. Isso é até um tema um pouquinho polêmica, porque nessa situação entra o famoso depende, né? Que a gente fala no direito, né? Uhum. Mas eu ofertei com valor abaixo, eu vou ser obrigado agora como empresa a vender o produto de fato naquele valor? Então, aí... É o que todo mundo ouve, né? É o que todo mundo ouve. Encontrei um ar-condicionado por R$90. Posso comprar? Exatamente, porque o consumidor pensa, né? Opa, é um preço bom, vou comprar. Mas a empresa, daí, no final, não é bem assim, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, que nem eu falei, ele visa estabelecer o equilíbrio entre as partes. Então, a norma, ela nunca vai gerar um absurdo, né? Não é propiciar uma vantagem indevida para as partes. Não é isso, né? Mas tem alguns casos que são pertinentes ali à avaliação. Por exemplo, usando 2 exemplos, né? Um consumidor, ele viu uma oferta numa cafeteira que estava sendo medida por 86 centavos. Um preço ridículo, vamos assim dizer, né? Porque o preço original era 149, nessa faixa.
Aí ele entrou com processo porque ele queria o cumprimento da oferta. Mas daí o juiz entendeu que não, que O processo quase custou mais caro já. Exatamente, né? Nem valeu a pena, né? Mas o juiz entendeu que aquilo foi um erro grotesco, né? Que aconteceu com a empresa e que não fazia sentido a empresa cumprir com aquela oferta, né? E já um outro caso que aconteceu, um consumidor, ele comprou 4 smartphones que estavam na promoção e a loja estava vinculando essa promoção, que era do Black Friday e tudo mais, né? Só que quando ele fez a compra, logo depois a empresa cancelou os produtos. Aí ele entrou com o processo para exigir o cumprimento também dessa obrigação, dessa oferta, né? Porém, o juiz entendeu nesse caso que a empresa deveria, sim, fazer a venda dos produtos, porque o site já estava anunciando que estavam com promoção. Então, não tinha como dizer que tinha uma vantagem ali exagerada, porque nesse caso a empresa já estava assumindo essa responsabilidade da promoção. Lê, eu adorei a fala que você começou a tua resposta. O CDC ele existe para gerar equilíbrio. E isso é muito interessante, né? E porque talvez ali houve até um equívoco do legislador quando colocou o Código de Defesa do Consumidor, faz com que a gente acredite que sempre é em prol do consumidor. Sim. Mas não, o objetivo é colocar essa balança no prumo, né? Colocar todos no mesmo cenário, né? Não gerando um benefício indevido para o consumidor. Que, na verdade, ele é carente de informação, ele é carente de algumas questões técnicas até, mas que você até falou, olha, ele também não pode se aproveitar da situação. Sim, exatamente. Né? Bom senso tem que prevalecer, né? Perfeito, Entre todas as partes. E é muito interessante ver o quanto o judiciário tem trabalhado para isso, né? Justamente entender que quando uma empresa recebe uma demanda do consumidor, não é certeza de perda, né? Mas sim, na verdade, necessidade de equilíbrio, eventualmente, da balança, e se for abusivo, não tem nem direito a ser debatido, né? Nesse sentido, Lê, quais os principais cuidados que você identifica que talvez as empresas possam adotar para evitar esses erros, para evitar a responsabilização, tendo em vista o direito do consumidor? Sim. Como é que você mapeia isso? Qual que é a tua experiência? Por favor. Hoje em dia existem muitas formas, né, da empresa se adequar para evitar que chegue ali num litígio, algum processo, alguma coisa mais grave, né? Um exemplo seria o treinamento da equipe, muito né? Legal. Acho que é o início ali, a base, você treinar seus funcionários, informar como é que funciona o Código de Defesa do Consumidor, saber quais são os direitos tanto da empresa quanto, né, do consumidor em si, como que funciona a política de reembolso, de troca e afins, para eles estarem preparados nesse primeiro atendimento, né? Que apesar de existir a compra, geralmente o problema ele começa no pós-venda, né? Então, ter uma equipe orientada para saber como agir é fundamental. Outro passo importante é fazer ali, periodicamente, uma revisão dos contratos, da política da empresa, dos contratos de venda, né? Ver se aquilo que está sendo firmado está dentro dos padrões, está dentro da lei, se não tem nenhuma desvantagem para nenhuma das partes, se está tudo adequado, né? E junto disso também tem a proteção dos dados pessoais, né? Que entra junto à LGPD, que é um assunto muito falado hoje, muito importante, né? É fazer um tratamento adequado desses dados, ver se está sendo armazenado de forma correta e tudo mais, né? Eu gosto do papel do CDC, que ele quase que faz uma costura, né? Isso, é um Ele junta todos os ordenamentos jurídicos para dizer o seguinte, olha, uma relação de consumo adequada, ela tem que respeitar tudo isso aqui. Sim, né? É um complementa o outro, né? Por isso que Muito legal. muito importante estar adequado. Teria outras medidas, mas essas são as mais principais. importantes. Eu acho que quando a gente fala de relação de consumo, imediatamente a gente vai para aquele lugar de pensar o seguinte, a empresa precisa cumprir com a sua parte, mas dentro de uma relação de consumo, o consumidor tem o seu compromisso também, que na maioria das vezes é pagar, né? E a gente tem lá dentro do escritório situações que a gente trabalha, enfim, você também tem experiência na área, porque nem sempre o consumidor honra com a sua parte do combinado, né, que é pagar. E aí entram as medidas de cobrança. Né? Eu acho que quando a gente fala de medidas de cobrança, Lê, talvez é um ponto bem importante, para esclarecer quem nos ouve, nessa ideia de ouvir as relações de consumo, a gente tem alguns cuidados que precisa adotar, né? Especialmente para evitar cobrança indevida, negativações indevidas, né? Eu queria ouvir de você um pouquinho sobre, hoje, existem algumas ferramentas que você pode adotar, algumas estratégias para evitar essas falhas? Porque você mencionou aqui coisas muito legais, como treinamento, conscientização. Na prática, eu consigo ainda, nessa parte de cobranças, tomar alguns cuidados? Sim, com certeza, isso é muito importante. Por exemplo, a gente pensa
em boletos que ocorrem, às vezes, a cobrança indevida, a cobrança duplicada, e com base nisso pode gerar, né, alguns problemas para a empresa. E a empresa não quer isso, a gente quer evitar esses problemas, né? Então, por exemplo, pensando em boleto, cuidar ali em contrato, vamos falar em contrato primeiro, né? Geralmente existe uma multa rescisória, né? Quando ocorre ali a quebra do contrato, o encerramento, enfim. Cuidar com a porcentagem que vai ser cobrado dessa multa, geralmente em relações consumeristas... Não pode ser abusiva, não né? pode ser abusiva, geralmente é de 10% a 20% no máximo, passando disso já corre risco, às vezes, de ser abusivo, então tem que avaliar. Claro que cada contrato tem que ser avaliado da forma que vai ser firmado e ver quais são os melhores caminhos para isso, né? Perfeito. Mas pensando numa relação consumerista, o ideal seria de 10% a 20%. Optar sempre por ter a assinatura de 2 testemunhas para dar mais validade para aquele negócio, né? Isso é importante, que às vezes as empresas esquecem dessa parte, né? Especialmente contratos físicos, né? Sim, especialmente contratos físicos, né? E hoje em dia também até de forma online tem assinatura eletrônica. Que também já supre, né? Que já até... supre, não é impossível, não é difícil, é uma coisa rápida que evita problemas depois, né? Em boletos também, cuidar ali com juros, que a multa, juros geralmente é 1% ao mês, as multas de 2%. São cuidadozinhos que evitam problemas, né? Ter um time que faça essa revisão, que ajude, já para antecipar que um problema chegue lá para frente, né? Lê, isso é fundamental, porque eu noto o seguinte, porque a gente tem aqui, você mencionou várias coisas que talvez um empresário bem informado encontraria na internet, ali num blog, sobre boas práticas, né? Mas a gente observa, a gente conhece que na prática se esquece. Sim. O empreendedor de verdade no Brasil, ele tá olhando para venda. Eu quero vender, né? E a qualquer custo. E às vezes no vender, ele vende sem uma análise de crédito, enfim. E depois o cobrar é a qualquer custo também, né? E aí há algumas derrapadas, né? Talvez aí é que mora a importância de ter um profissional jurídico, né? Com certeza. Bem instruído, para falar sobre esse assunto, né? Para ajudar a prever esses litígios, né? Já saber como se organizar antes de ter algum problema, para nem ter algum problema, aliás, né? Isso que é importante. Legal. E poxa, maravilhoso isso, né? Porque um bom advogado te ajuda a não ter problemas, não é só aquele que resolve, né? Com certeza, já orienta para fazer de forma certa, né? É muito Porque legal. cobrar é um direito da empresa, com toda certeza, mas cobrar da forma certa também, né? Muito legal. Cobrar da forma certa, né? É que quem cobra mal acaba pagando, quase isso, né? Exatamente. Muito legal, Lê. Então, assim, de alguma forma, se eu me posicionar enquanto empresa, né, numa postura mais proativa, antevendo problemas, isso evita reclamações de clientes, isso evita um conflito e, por consequência, até evita inadimplência, né? O que você enxerga sobre essa postura? Eu acho que talvez é um grande recado para as empresas, né? Serem mais proativas, estarem mais atentas à relação de consumo do que simplesmente com a venda, como a gente falou, né? Sim, com certeza. Porque hoje em dia acontece muito problema na comunicação, né? A falta de transparência, a falta de clareza, né? E isso é um problema que muitas empresas sofrem e que poderia ajudar a evitar esses problemas também, né? Você saber, se eu vender um produto, o que pode acontecer? Às vezes pode acontecer uma falha na entrega, pode ser que dê algum problema e o cliente vai devolver esse produto, vai reclamar. Como que nós estamos preparados para resolver isso? O que eu tenho que fazer dentro da lei? O que eu posso, o que eu não posso, o que é minha obrigação, o que não é minha obrigação? Então, você estar preparado para isso te ajuda, com toda certeza, ajuda a empresa a evitar problemas, né? E saber agir da forma adequada, né? Sempre procurar ser o mais transparente possível com o consumidor, né? Ter um diálogo aberto, né? Isso facilita até para resolver antes que o consumidor às vezes queira ir para um PROCON, procurar o judiciário, tentar resolver de forma inicial, né? Porque geralmente o consumidor, antes dele ir para frente, ele procura a empresa para resolver. É verdade. Se a empresa não está preparada para isso, aí sim que ele vai para frente, né? O ideal é que você resolva ali, porque o problema pode acontecer, vai acontecer muitas vezes, mas como que a empresa está preparada para isso? Se ela tem uma orientação adequada e como ela deve resolver aquela demanda, né? Só um advogado. Só um advogado para ajudar, fica a dica. Muito bom. Porque, na verdade, assim, eu acho que o teu destaque, ele é bom para apontar que nem toda empresa precisa ter um SAC, um serviço de atendimento ao consumidor. Mas seria ótimo que todas tivessem, né? Sim, com certeza. Pelo menos um número direto para ouvir essas reclamações, para tratar com o consumidor. Porque na postura proativa,
para evitar problemas de consumidor, e relacionados ao CDC, o melhor é que você tenha uma estrutura para atender. Sim. Né? E o jurídico pode ajudar nessa construção. Super legal. E nós, agora eu vou para uma linha que me interessa bastante, né? Nós, como um escritório altamente especializado no mercado digital, na tecnologia, quando a gente olha para a internet, a gente está muito acostumado nas redes sociais a ver o preço só no direct. Mande mensagem para saber. Chama no privado. Pode ler. Isso tá tudo bem? Responde essa, que eu acho que essa vai matar a dúvida de metade da nossa audiência. Essa pergunta é muito boa. Eu, como consumidora, odeio isso. Acho que a maioria dos consumidores odeia, inclusive. Muito bom. Mas é importante que as empresas, ou até microempreendedores que estão acostumados a vender em redes sociais, essas plataformas, né, dessa forma, é importante que eles saibam que essa é uma prática considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Como eu já falei, o código ele estabelece a transparência nas relações. Aí você está ofertando um produto ali, mas não fala a descrição do produto, não fala o valor. Quão transparente você está sendo nessa relação? Você não está sendo, né? Então, você está indo contra o CDC. Então, por isso que você vai ofertar um produto, coloca o preço, coloca as formas de pagamento, coloca a descrição. Assim, você vai estar evitando problemas e pode dormir tranquilo. Para não ter nenhum probleminha. É sensacional esse nosso papo. Eu acho que a grande mensagem seja transparente e informe bem. Sim, né? Com certeza. O CDC é fonte de oportunidade também para as empresas, mas empresas que comunicam bem. Né? E a transparência alagaria a confiança do consumidor. Nossa, né? sensacional. E é isso que a empresa quer. Ela quer a confiança do consumidor para que ele volte a comprar com ela, volte a fechar contrato com ela, contratar serviço, seja lá o que for, né? Então, tudo que a empresa faz, ela tem que pensar nisso. Será que eu vou trazer um impacto positivo para o consumidor? E é isso que o CDC ele ajuda a estabelecer, né? Essas diretrizes, essa confiança, essa transparência. Com base nisso, né? Com certeza o consumidor vai voltar a te contratar ou comprar contigo. Maravilhoso. É quase que um ciclo vicioso, né? Sim. É virtuoso, né? Você é mais transparente, melhora a tua reputação. Sim. Tua reputação melhor, mais pessoas compram de você. Exatamente. E assim vai rodando a roda. Né? Muito legal. Lê, estamos caminhando agora já para o final da nossa conversa. Se você puder deixar um recado, especialmente para as empresas que confiam no nosso trabalho, as empresas que não estão nos acompanhando, os empreendedores, sobre a importância do papel do advogado, especialmente nessa orientação, mitigação dos riscos relacionados ao direito do consumidor. Fica muito à vontade, a câmera é tua, esse é teu momento, deixar um recado pro pessoal. Legal. Então, acho que o papel do escritório, do advogado em si, ele é muito importante para a empresa nas relações de consumo, apesar que as pessoas achem que é um assunto muito conhecido, mas pode ser que alguns errinhos a empresa cometa. Então, nada mais justo que um advogado para estar te auxiliando, ajudando a prever os problemas e indicando qual o caminho certo que a empresa tem que percorrer e se acontecer algum problema, como a gente vai resolver. Então, o escritório de advocacia ele é importantíssimo para isso e nós temos um escritório especializado e pronto para o melhor atendimento para você. Muito bom, muito bom. Pessoal, assim estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso Webcast, né? Um bate-papo rápido, descontraído, de fácil acesso, uma linguagem comum do nosso dia a dia para falar para você sobre temas que são importantes para você, empreendedor, temas que fazem a diferença na tua jornada. Então hoje a gente recebeu a Letícia, fico muito feliz, Letícia, pela tua participação, por esse bate-papo, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Pessoal, assim a gente se despede, você que acompanha o VEP, nos acompanhe nas redes sociais, esteja conosco, a gente está disponível para tirar suas dúvidas. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify e assine a newsletter. Você vai ficar informado com conteúdo de qualidade todos os meses. Um abração, pessoal, até a próxima!